O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu vista de 20 recursos em 4 inquéritos do também ministro Alexandre de Moraes, que miram justamente o presidente da República, Jair Bolsonaro. As peças judiciais seriam divulgadas, inclusive, hoje. Os processos seriam, julgadas hoje. Os processos ficam paralisados para que Mendonça possa, inclusive, se aprofundar melhor sobre as questões que serão analisadas. Não há nenhum prazo para que qualquer ministro conclua uma análise como essa que eu estou trazendo aqui para vocês. Dentre os casos suspensos estão o inquérito das fake news e dos atos de 7 de setembro, quando Bolsonaro disse que não cumpriria determinações legais do judiciário brasileiro. Os recursos são referentes a decisões que Moraes tomou nas investigações, como o bloqueio de redes sociais de indivíduos específicos, como, por exemplo, no caso do deputado federal Daniel Silveira. A maioria das decisões estava sob sigilo e foi levada para a avaliação dos 11 magistrados do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de vista específico é o tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir no portal da Jovem Pan News para você correr no site da PAN, votar, participar. E eu quero saber se você concorda com o ministro André Mendonça justamente em deixar em suspenso no Supremo Tribunal Federal peças judiciais que envolvam o presidente Jair Bolsonaro. Vota lá, sim ou não, você concorda com essa ação do ministro do Supremo Tribunal Federal? Ao longo do programa eu vou trazendo aqui o resultado parcial. Hoje temos os conhecidos Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio, Jorge Serrão e uma presença aqui especial com a ausência do nosso Fábio Piperno. Felipe Pena participando aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Pena. Obrigado pela participação por aí. Cris, eu vou começar com você porque o assunto é polêmico. Seu microfone, Cris, por favor. Desculpe, boa tarde para você, Paulo, colegas de bancada, nossa audiência. É polêmico, principalmente porque a imprensa tenta polemizar, dando ares de algo errado feito pelo ministro André Mendonça. Olha, o ministro pediu vistas de 20 processos e interrompeu o julgamento. Só não mencionam o seguinte detalhe, talvez porque a imprensa tenha esquecido, do papel fundamental do jornalista, que é apurar os fatos e tenha dado como verdade aí o que é passado por algumas fontes bem tortas que andam abastecendo, alguns especialistas que andam abastecendo a mídia nos últimos anos, infelizmente. Não foram apurar que recursos são esses, quais são os advogados envolvidos, os réus envolvidos e o porquê do ministro André Mendonça ter pedido vistas. Acredito que ele pediu vistas exatamente porque os advogados dos réus sequer estavam sabendo que esses recursos iam a julgamento agora. Aliás, a maior parte deles segue até hoje sem acesso aos autos. Eu conversei com apenas um dos advogados que tem cliente arrolado nesse inquérito do fim do mundo, aí, segundo definição bem apropriada do ex-ministro Marco Aurélio Mello, é o Edson Grigoletti. Ele defende o jornalista Bernardo Kister, que é um dos muitos perseguidos, desmonetizados aí, acusados, sabe-se lá do quê, porque sequer a acusação eles conseguem descobrir qual é. E o que esse advogado me disse? Olha, nós ficamos sabendo ontem que abriria à meia-noite o plenário virtual. O plenário virtual, vamos lembrar, não dá acesso aos advogados para acompanharem, muito menos aos réus, É um julgamento onde só os juízes julgam. Tá certo que eles estão julgando recursos, mas às vezes cabe alguma explicação por parte do advogado acerca daquele recurso impetrado. Mas esses advogados estão apresentando recurso no escuro, porque eles sequer sabem do que seus clientes são acusados. Olha a distopia que a gente está vivendo, a ruptura do Estado democrático de direito por parte da corrosão interna do judiciário. Ao contrário do que aqueles defensores daquela democracia fajuta, aquele povo que faz comício ali na USP sem uma única bandeira do Brasil, dizendo-se muito preocupado com o Brasil, Ao contrário do que eles dizem, nós já vivemos uma tirania, e é uma tirania da toga, quando se impede o advogado e o réu de ter acesso à acusação para poder preparar a sua defesa, já não temos mais Estado de Direito. E aí eu recebi o documento que o ministro Alexandre de Moraes liberou depois que inúmeros advogados de inúmeros réus começaram a tentar descobrir, mas que julgamento vai ser esse, afinal? O que está sendo julgado? Olha aqui, inquérito 4.708. Vou ler alguns, tá? Porque são muitos. Vão analisar um recurso contra um bloqueio de Twitter de perfis, um recurso contra bloqueio de perfis do Luciano Hang, contra fornecimento de cópias, um recurso contra a decisão que indeferiu o fornecimento de cópias de Marcos Domingues Belízia,
Outro aqui sobre cópias, fornecimento de cópias para Luciano Hang. Bia Kicis, recurso apresentado pela defesa dela contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de sigilo de votos. E assim vai, tem muitos aqui, Daniel Silveira, Mário Sabino Filho, Sim. Tem pessoas aqui que eu sequer tinha ouvido falar, Oscar Facuri. Então, essas pessoas só ficaram sabendo de ontem para hoje que o julgamento de recursos delas, assim, recursos meio aleatórios, porque muita coisa eles não sabem do que estão sendo acusados, iam ser julgados no plenário virtual. Quando começou esse rebuliço, no dia do advogado, olha só, no dia do direito, entre os advogados que defendem esses réus, esses acusados aí imagino que tenha chegado aos ouvidos dos outros ministros e graças a Deus temos ao menos um lá, André Mendonça, que pediu vistas e vai dar mais tempo aí agora para as defesas poderem preparar melhor se preparar melhor para o dia do julgamento. Muito bem, Cris Pena, seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso Trezinho. Eu vou trazer essa fala da Cris para que você possa repercutir, porque ela diz que não há polêmica nesse caso. Quem traz a polêmica é a imprensa. Qual que é a sua avaliação? Boa tarde, Paulo. Bom dia, boa tarde aos colegas da bancada, boa tarde a todos. Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje o STF é a última trincheira da democracia no Brasil e age como essa trincheira, age como esse defensor. Quando a Cris fala sobre as polêmicas levantadas pela imprensa, eu quero lembrar, respeitosamente, que esse julgamento é um julgamento de recursos. E o Alexandre de Moraes, quando traz para o colegiado, ele o traz de forma bastante democrática, porque é o colegiado que realmente tem que votar, é o colegiado que realmente tem que decidir. E ao trazer para o colegiado, ele dá força a essa trincheira democrática que eu menciono. Passa a não ser uma decisão monocrática. É importante que haja uma decisão do colegiado. Ao mesmo tempo, o ministro André Mendonça tem todo o direito de pedir vistas para se informar melhor sobre os recursos. Volto a dizer, não é um julgamento em si, é um julgamento de um recurso. Então, os recursos, eles vão geralmente a plenário virtual, porque o mérito já foi julgado. É um recurso em cima de alguma coisa que já foi decidida. Então, a polêmica também não é nesse nível, como a Cristina respeitosamente fala, e eu discordo. Mas eu queria me ater a dois casos, obviamente não vou poder falar de todos, são mais de 20 recursos, se eu não me engano, que estão sendo julgados, mas eu queria me ater, Paulo, se você permite, apenas dois. Um que não é explicitamente contra o presidente Bolsonaro, e outro sim que diz respeito ao presidente Bolsonaro. O primeiro sobre o Daniel Silveira. O Daniel Silveira, o recurso é para que ele tenha desbloqueado 2 de seus perfis no Facebook. É exatamente isso. E eu quero lembrar que o próprio ministro André Mendonça já tem uma concepção sobre o processo contra o Daniel Silveira. Eu me lembro que ele votou pela condenação e após o seu voto ele foi às redes sociais e explicou muito bem que como jurista e como cristão ele não pode conceber que incitação à violência seja liberdade de expressão. Então, me parece que ele, André Mendonça, nesse caso, pelo menos, já teria uma acepção, uma conclusão sobre o recurso do Daniel Silveira. Mas, mesmo assim, ele tem o direito de pedir vistas. E o outro, que é o pedido de vista sobre os atos antidemocráticos no dia 7 de setembro, como você muito bem lembrou, Paulo, quando o presidente da República disse que não atenderia mais a decisões do Poder Judiciário, decisões do Supremo Tribunal Federal. Sim. A gente vai ter um novo dia 7 de setembro aí. Estão previstas novas manifestações. Será que haverá atos antidemocráticos também? Ontem, o ministro Alexandre de Moraes teve um encontro com o presidente Bolsonaro. Há notícia de que nesse encontro eles levantaram uma bandeira da paz. Será que isso tem a ver também com o pedido de vistas do André Mendonça? Eu estou apenas no campo hipotético, não posso tirar nenhuma conclusão disso. Perfeito. Mas, de novo, acho que o André Mendonça tem todo o direito de pedir vistas, mesmo que ele tenha, como eu já mencionei, algumas conclusões já determinadas sobre alguns dos assuntos dos quais ele pediu vistas. Muito bem. Eu vou puxar dessa fala do Pena, porque ele diz que o Supremo Tribunal Federal é a sustentação hoje da democracia brasileira. Eu queria que você pudesse comentar a respeito disso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os colegas, em especial o nosso convidado aí, o Pena, né? É muito bom tê-lo no programa e respeitosamente, eu vou falar com muita tranquilidade, né? Que, obviamente, qualquer pessoa atenta e séria sabe que hoje em dia o STF representa a maior ameaça à democracia no Brasil. Não, a última trincheira da democracia.
O governo Bolsonaro é um governo que tem jogado dentro das 4 linhas da Constituição. Atos de 7 de setembro são atos patrióticos. Quem foi sabe, né? A mídia também que cobriu sabe. Famílias com bandeira do Brasil, aquilo que a gente não vê, né, nas micaretas do PT, né, da turma que defende a democracia ao lado de Fidel Castro, e com bandeiras vermelhas. Então, são atos pacíficos, com pessoas pedindo respeito às liberdades, à Constituição, e pedindo, acima de tudo, que o órgão, né, a instituição supostamente responsável por ser a guardiã da Constituição, pare de abusar tanto assim, né, com abusos, inquéritos ilegais, por exemplo, esse que o ministro André Mendonça pediu vistas, né, um deles lida com o crime, né, de fake news, divulgar fake news. Eu adoraria, né, se o Pena, por exemplo, que tem muito mais conhecimento, sabedoria que nós, apontasse onde no Código de Processo Penal existe esse crime, porque eu procurei e não achei, foi em vão. Né? Juristas renomados, a gente sabe que todos eles mostram, né, que realmente é muito preocupante o que estamos vivendo, o que a gente não consegue é encontrar juristas sérios para defender esse tipo de abuso, né? Crime de opinião, advogado que não tem acesso à íntegra do caso do seu cliente, né? Uma coisa realmente que fere o Estado de Direito, deputado com imunidade parlamentar, né? Que é ignorado isso e acaba preso, Costa, né? O que aconteceu com a tua voz, hein? Não, eu estou falando de maneira mais mansa, mais calma. Tá muito manso hoje. O que aconteceu? Não, é porque eu acho muito importante. Tem gente que acha que a fala mansa substitui a necessidade de você ser fiel aos fatos. Então eu estou falando mais tranquilo, estou meio rouco também, eu fiz uma live há pouco tempo. Mas, enfim, essa mídia, Paulo, tem mentido, por exemplo, ainda há pouco eu ouvi, né? Tem jornalista que diz, por exemplo, que o Bolsonaro se encontrou com o Guilherme de Pádua no almoço. Eles estão dando a entender que foi o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro, junto com o assassino e a mulher dele. É isso que está na narrativa da imprensa hoje. Então, enfim, detalhe, né? a gente está lidando com esse tipo de gente. Então, tem uns que falam de forma mais exaltada, tem outros que falam de maneira bem mansa, né? Mas assim, o que importa para o ouvinte mesmo é filtrar e espremer o conteúdo, porque é possível ser bastante desonesto e mentiroso de maneira bastante cordada. Serrão, como é que tá a sua voz hoje, hein? Olha, tá boa, tá no mesmo estilo, paz e amor de sempre. Todo dia. Segue. Posso responder? Posso fazer uma observação? Só me dá um minutinho aqui que o Serrão tá na fila e eu prometo passar para todos vocês, por favor. Sou eu? Por favor. Então, saudação para todos os meus amados ouvintes, meus amados haters, e uma saudação especial ao Supremo Tribunal Federal, porque hoje foi um dia muito bacana para vocês, um dia muito importante para a democracia brasileira. Acho que pode ter sido até o efeito da carta que foi lida ontem na Faculdade de Direito da USP. Só pode ter sido. Porque hoje eu fiquei com a impressão de que caiu o Muro de Berlim, lá em Brasília. Mas não foi aquele Muro de Berlim do comunismo, não. Foi o Muro de Berlim do tempo da Alemanha nazista. Foi o Muro da Gestapo que caiu. Porque quando um ministro do Supremo, guardião da Constituição, se levanta para querer analisar sobre o que pode haver de despótico em um inquérito que recebeu o apelido de fim do mundo por um ministro aposentado, que se aposentou recentemente do Supremo Tribunal Federal, isso aí mostra que tem algo muito grave acontecendo. E tem coisas muito graves. Esses recursos, vários deles, aqueles que estão citados nesses processos, sequer sabem efetivamente que estão sendo investigados. Sequer sabem por que estão sendo indiciados. Isso, se estamos em uma democracia mínima, isso é impossível de acontecer. Agora, se estamos na Alemanha nazista, isso é normal acontecer. A Gestapo, a polícia estatal alemã, fazia isso. Além de fazer propaganda, espionar os outros no exterior, ela também fazia perseguição interna a inimigos do regime. Parece que o Brasil está nesse regime, ou não está? Eu acho que não está. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem um compromisso democrático. Tanto que ontem eles aplaudiram a carta da USP. Então, bacana, estavam lá, aplaudiram essa carta. E hoje, no dia seguinte, o ministro André Mendonça toma uma medida correta, democrática, para restabelecer essa ordem. Agora, em Brasília, nada acontece por acaso. E o que parece nem sempre é. Aliás, quase nunca é. Por isso é bom até a gente lembrar também que por trás dessa decisão
também pode estar aí um efeito direto ou indireto de uma reunião que houve recentemente entre o presidente Jair Bolsonaro, seu ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes oficialmente foi lá levar um convite a Bolsonaro para participar de sua posse terça-feira que vem na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro também, da maneira oficiosa ou brincalhona, não se sabe, deu de presente ao ministro Alexandre de Moraes uma camisa do Corinthians. Então, vai Corinthians? Parece que foi. Então, quem sabe se por trás disso também, no meio daquela conversa, não se costurou um acordo para dar uma acalmada, uma baixada na pressão. Porque eu lembro sempre de uma previsão que eu acho que ela vai acontecer. Eu aposto, embora muita gente não acredite nela, eu acredito nela. Essa previsão foi feita por Ives Gandra da Silva Martins Filho, que é filho do famoso jurista Ives Gandra e que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ainda atua na área do Tribunal Superior do Trabalho. Ele disse: a gestão de Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral vai surpreender muita gente, porque ela será equilibrada. Então, estou nessa torcida. Eu não sou a velhinha de Taubaté, mas estou na torcida. Muito bem, vamos organizar aqui. Eu vi que o Pena pediu. A Cris, acho que com certeza o Constantino vai querer falar depois. Vamos lá, Pena. Eu passo para a Cris primeiro, que acho que ela pediu na minha frente. Depois eu respondo a pergunta do Constantino. Obrigada. Na verdade, bem curtinho, só para fazer uma observação em relação ao outro assunto que o Rodrigo trouxe aí, que foi a história da fake news, que está rolando ainda na mídia, né? De novo, a mídia desinformando, mas fomentando muita disseminação de informação falsa e muito ódio nas redes sociais, que é a história de que Bolsonaro e Michele almoçaram com Guilherme de Pádua, a esposa. Primeiro, esqueceram de dizer que nesse mesmo dia em que eles alegam que o presidente estava almoçando com Guilherme de Pádua, que cometeu sim um crime, foi condenado, cumpriu sua pena. Infelizmente, no Brasil, não precisa cumprir a pena total, está legalmente na rua, frequentando a igreja que quiser, a hora que quiser, como quiser. Guilherme de Pádua estava em Brasília, só que o presidente estava numa churrascaria em São Paulo tomando vaia, lembra? Outra fake news que a imprensa espalhou? Exatamente no mesmo almoço. Como pode o presidente estar em dois lugares ao mesmo tempo, em dois almoços ao mesmo tempo? Esqueceram de apurar de novo, né? Aquilo que eu estou falando da apuração. O desmentido da fake news é tão acachapante que o pessoal não sabe mais nem como responder às próprias mentiras que cria. Eu só estou trazendo esse assunto porque agora há pouco, no Opinião, o Piperno, no fim do programa, trouxe essa fake news de novo. Eu acho que o Marco estava ao vivo, não tinha visto o desmentido ali, não conseguiu rebater a mentira. Então, aqui no 3 em 1, a gente restabelece a verdade. Muito bem. Felipe Pena. Eu queria tocar em 3 assuntos que já foram mencionados aqui rapidamente, o segundo deles em resposta ao que o Rodrigo me perguntou. Primeiro, sobre o recurso, Cris. Tem que se diferenciar o que é um julgamento de um mérito e um julgamento do recurso. Quando você entra no recurso é porque já há uma decisão tomada, então o advogado, ele entra com o recurso sabendo qual foi aquela decisão. E aí o Poder Judiciário, ele concede ou não esse recurso. Segundo, sobre o crime de fake news, o Rodrigo me perguntou, me mostra aí no Código Penal onde é que está o crime de fake news. Obviamente que não existe o crime de fake news, é aquilo que é criminoso a partir do crime de fake news. Por exemplo, desses pontos que está sendo julgado, que vai à avaliação que foi para vistas do ministro André Mendonça, é quando o presidente Bolsonaro associa a AIDS às vacinas. Essa é uma fake news que pode causar um crime contra a saúde pública. É um crime contra a saúde pública e outros crimes análogos. Então, claro, Constantino, é claro, Rodrigo, o crime de fake news, inclusive, deveria ter sido votado na Câmara dos Deputados, havia uma pauta sobre isso, mas ela não foi votada, ainda será, espero que seja, mas é isso que está sendo analisado. São o que as fake news causam. E entre essas fake news que estão sendo mostradas nesses inquéritos, talvez uma das mais graves seja essa, de associar a vacinas à AIDS, que foi feito numa live do presidente. E por último, Paulo, só para concluir, sobre a reunião do presidente Bolsonaro com o encontro do presidente Bolsonaro, mencionado pelo Serrão com o ministro Alexandre de Moraes, que é um sinal de civilidade, que é assim que tem que ser realmente. Mas eu me lembro que até bem pouco tempo se reclamou muito em alguma parte da imprensa sobre o encontro, por exemplo, do presidente do STF, Luiz Fux, com o presidente do Senado, né, para tratar de eleições.
o que são reuniões altamente civilizatórias, são reuniões entre poderes, e espero que continue sendo assim. O ministro Alexandre de Moraes é um jurista bastante preparado, doutor em Direito Constitucional, ex-professor de Direito Constitucional, que conhece muito bem o seu ofício. Muito bem, vamos lá, Constantino. Ninguém está questionando o jurista, o autor de livros, né? Alguns falam que foi plágio, mas enfim, Alexandre de Moraes, e sim o ministro, né, que tem sido criticado pelos grandes juristas, como Ives Gandra Martins. O que a gente não acha, repito, é jurista para poder defender o que ele está fazendo, né? Talvez o Pena seja realmente um jurista muito acima do Ives Gandra e eu desconhecesse essa parte também do currículo extenso dele. Em relação à legislação, realmente, teria que passar pelo Congresso. Não passou, como lembrou muito bem o Pena, né? Era uma PEC relatada pelo comunista Orlando Silva, né? E muita gente agradece que não tenha passado, porque aquilo realmente era típico de país totalitário. Mas, enfim, o fato é que é muito perigoso essa redefinição do Código de Processo Penal, né? Que o problema não é o crime de fake news, mas o que a mentira pode acarretar. Então, caímos aqui num grau de subjetividade tremendo. Veja que o exemplo, inclusive, citado pelo ilustre Pena, deixa eu só terminar um pouquinho. O exemplo citado pelo ilustre Pena é um exemplo de um presidente que mostrou uma reportagem de uma revista. Então, quer dizer, imagina que a revista, então, devesse ser, de alguma forma, implicada nisso e punida, não o presidente por mostrar uma reportagem de uma revista. Agora, eu fico pensando como é que vai ser hoje, uma vez que está vindo à tona muitos estudos científicos, muita coisa assim, né? Por exemplo, o lockdown não foi eficaz, e aí tem um custo econômico muito alto, que muita gente está culpando o governo pelos números não tão bons assim de economia, muito melhores do que os dos vizinhos, claro, mas imagina, a turma defendeu o lockdown, e o lockdown não era científico, afinal de contas. Hoje, essa semana mesmo, teve um estudo mostrando que aquele remédio, que acho que não pode nem falar o nome hoje em dia, não sei se pode, se a gente é punido ou não por isso, mas aquele, né, hidrox, aquela coisa, que esse remédio, afinal de contas, pode sim ter um efeito positivo, preventivo. E esse debate foi interditado por gente que, em que pese, claro, todo o saber científico, jurídico e tudo mais que essas pessoas têm, tipo o próprio Pena, o Barroso, o Alexandre de Moraes, não necessariamente é tão científico ou definitivo assim, né? Então, interditaram esse debate. Baniram pessoas, baniram até médicos, gente que tem, né, doutorado em Oxford, esse tipo de coisa. Nós vimos naquela que tentou trazer à luz aí ao eleitor, né, CPI da Covid, nós vimos ali o que aconteceu, né, gente que não tem tanto conhecimento, por exemplo, professor de educação física, que era tratado por especialista, agora parece que ele se filiou ao PT. Então as coisas às vezes vão se encaixando com o tempo, né? Mas ele foi tratado como uma sumidade no assunto de epidemiologia no Brasil, né? Enquanto que gente com doutorado e tudo foi calada. Então tem coisas muito esquisitas que acontecem. Então eu acho que assim, a humildade deveria levar à defesa de uma liberdade maior, e não de que os sapientes, ungidos, detentores de um saber tão diferenciado assim, dessem a palavra final e criassem leis que, repito, não existem no Código Penal. Pena, por favor. Não, é só porque está se criticando muito e se demonizando parte da imprensa, e isso vem sendo feito de forma muito feroz, e é um perigo para a democracia brasileira, até porque a liberdade de imprensa, e a imprensa também é um dos pilares dessa democracia que a gente está defendendo. E o Rodrigo menciona que o presidente da República, na sua live, citou uma reportagem de uma revista para relacionar a vacina à AIDS. Veja, então, que é uma certa incompatibilidade entre o discurso. Mas isso não é o mais grave. Baseado numa reportagem da revista Exame, né? Baseado na imprensa, diga-se de passagem. Nessa imprensa, mas quer dizer que quando o presidente se baseia numa reportagem, então a imprensa vale. Mas quando ele não se baseia, a imprensa não vale. Eu só estou dizendo que se nada vale, nada vale. Se tudo vale, só um minuto, vale. Cris, eu já passo a palavra para você rebater. Mas o fato é que o presidente da República ele tem uma voz ativa, e uma voz ativa que é levada a sério por muita gente,
que é seguida por muita gente. Ele é o mais alto mandatário da nação. Então, no momento em que ele divulga uma fake news relacionando a AIDS, as vacinas, ainda que tenha saído em qualquer revista do mundo, ele está colocando em risco a saúde pública. Isso é um fato. Então, é o mínimo que tem que fazer um presidente da República, é checar as suas fontes antes de falar isso numa live. É o mínimo, porque quando ele faz isso, ele pode estar cometendo um crime contra a saúde pública. É o mais alto mandatário da nação. Então, eu não estou dizendo que ele é culpado, viu, Rodrigo? Só estou dizendo que ele tem que ser investigado e julgado, como está fazendo o STF. Pediu, Cris? Eu pedi, mas não é para esse assunto bobo aí não, que já está escancarado, todo mundo sabe quem tem razão, quem não tem nessa história. Doutor Emerson Grigoletti, advogado que eu mencionei no início do programa, me mandou mensagens aqui, está assistindo o programa, está de queixo caído, está pasmo, como que o Pena tem tanto conhecimento sobre os recursos que seriam julgados, se nem eles, advogados, não tiveram acesso. E aí vou ler algumas das mensagens deles aqui. O ministro Alexandre de Moraes falou hoje quais seriam os recursos que seriam julgados, e mesmo assim não tivemos vistas deles, não nos deixaram sequer fazer sustentação oral, e nem teria como fazer se a gente não sabe o que seria julgado. Nós presumimos que fosse um ou outro recurso, tivemos que adivinhar, e mesmo assim estamos discutindo justamente o pedido de vistas, de garantia das prerrogativas, de liberação de contas censuradas, coisas assim. Não fomos sequer intimados oficialmente, ficamos sabendo pela imprensa, breaking news, substitui intimação oficial agora. Então é demais, assim, ele está pasmo aqui, quer saber por que advogados não sabem o teor dos recursos, como jornalistas, alguns poucos, né? Esses que defendem essa mídia, que coloca essas manchetes sensacionalistas, têm acesso, se eles sequer têm acesso ao inquérito. Até hoje, esse inquérito, vamos lembrar, já está 2 anos aí circulando não, está há 2 anos aí sob sigilo absoluto nas gavetinhas do ministro Alexandre de Moraes, sem que os réus, os advogados dos réus, qualquer pessoa interessada no processo tenha acesso. E aí o doutor Emerson Grigoletti, com muita propriedade, fala o seguinte: não há Estado de Direito quando a defesa é sonegada a cidadãos que estão sendo acusados de algum crime e sequer sabem qual crime é esse. Muito bem. Pena, em seguida, o Pena tinha pedido antes, Serrão, em seguida você. Por favor, Pena, vamos lá. É só um segundo. Como é que um advogado, respeitosamente, pergunta ao doutor Emerson, talvez ele possa responder a Cris por WhatsApp, como que um advogado que impetra um recurso não tem acesso ao recurso que ele mesmo impetrou? Isso me parece um pouco estranho. Você não viu o que ele falou aqui? Me parece um contrassenso. Não, você não viu o que ele falou? O recurso foi apresentado por ele mesmo, não foi? É só mas ele está falando aqui que eles assim, humildemente perguntando a ele, Cris, se ele apresentou o recurso, como é que ele não tem acesso? Talvez eu não tenha explicado direito. Por favor. Para você entender. O que ele falou aqui que talvez não tenha ficado explicado, porque eu li mensagem aqui de WhatsApp e, obviamente, ele está assistindo e tentando rebater os absurdos que ele está ouvindo aqui, que ele, com toda razão, tem que rebater mesmo. Claro. O que ele está dizendo? Um cliente procura o advogado e diz: tive minhas contas bloqueadas, quer dizer, minha liberdade de expressão tolhida, sem saber por quê. O advogado olha o que foi dito lá do que o cliente tem acesso ainda, porque está com as contas bloqueadas, imagino que muita coisa foi apagada. Não, eu falei isso, falei aquilo, não tem crime nenhum aqui tipificado no Código Penal. Daí ele apresenta o recurso. Vão ver os autos. Calma, Pena, deixa eu explicar. Não teve acesso aos autos. Aí ele impetra um recurso e diz: olha, eu quero que devolva as contas do meu cliente. É esse o recurso, tá entendendo? É genérico. Mas eles sequer sabiam que era esse o recurso que seria analisado hoje. Não dá para fazer essa defesa veemente de ministros que estão absolutamente agindo de forma inconstitucional. Não cabe aqui. A gente não pode desinformar nosso telespectador e fingir que esse Tribunal Superior, esse Supremo Tribunal Federal, não está ele próprio rompendo o Estado Democrático de Direito brasileiro. É um absurdo defender inconstitucionalidades cometidas por ministros que ferem a Constituição dia após dia, Pena. Desculpe, mas não dá como, não tem como. Só um minuto, Pena. O Serrão havia pedido antes. Mas não é o mérito, Serrão. É o recurso, são coisas diferentes. Eu vou passar a palavra para você em seguida, por favor. E aí o advogado não precisa saber. Chama o VAR, Serrão. De novo, tem que chamar o VAR, porque algo muito grave está acontecendo no Brasil.
Quando um advogado faz uma denúncia efetiva, objetiva, de atentado ao Estado democrático de direito no Brasil, a gente tem que levar isso muito a sério. E esse inquérito do fim do mundo, o ministro Marco Aurélio, quando se referiu a ele, e vários juristas têm se referido a ele dessa maneira, é porque ele é um absurdo, ele já é originário de um vício de nascença, já nasce errado. Utilizaram um instrumento, uma regra no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para avaliar que o Supremo pode abrir o processo diretamente, sem passar pelo Ministério Público, sem que tenha sido recebida uma denúncia do próprio Ministério Público, enfim, sem respeitar a normalidade do trâmite jurídico reconhecidamente no Brasil. Então, esse ponto já é assustador. E aí, quando se abre esse inquérito, o inquérito continua secreto. As pessoas envolvidas não têm acesso a esse inquérito. Tem suas contas bloqueadas, tem seus sites censurados. Censura é proibido pela Constituição, proibido pelo Supremo. E mesmo assim, isso acontece. Então, tem algo muito grave acontecendo e isso tem que ser denunciado e apurado. E as pessoas que saem às ruas, que saíram no último 7 de setembro e saíram agora novamente, elas saíram exatamente para protestar contra esses abusos da juristocracia. Porque a juristocracia no Brasil, ela não tem legitimidade para fazer política. Inclusive, ela é espúria. Juristocracia não deveria existir. Nós estamos quase numa juristocracia, mas esse regime não existe. Existe aqui presidencialismo, que é um presidencialismo complicado, de coalizão, tem um parlamento que manda mais do que o próprio presidente da República, agora tem um poder judiciário que interfere na decisão, tanto do presidente quanto do próprio poder legislativo. Enfim, o Brasil está confuso, como lembrou hoje o sereníssimo Rodrigo Constantino. Então, é isso que o povo quer saber. O povo quer saber, por exemplo, quanto custa um processo secreto desse, o trâmite de um processo secreto desse dentro do Supremo Tribunal Federal. A conta vai estar aberta para o TCU ou para quem investiga a conta? O CNJ vai ter acesso a essa informação para torná-la pública depois? Será? Ou o Senado vai ter que pedir? São perguntas. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h32. Pena, você havia me pedido, por favor. Não, é só para... Eu gostei muito da intervenção do Serrão, acho que ele tem muita propriedade naquilo que ele diz, e eu concordo com ele quando ele diz que a gente está num país em que o parlamento manda mais que o presidente. De fato, a gente tem quase um semipresidencialismo instalado no país, e isso fica muito claro com o orçamento secreto, que para o ano que vem será de 19 bilhões, com detalhe. Está na LDO e foi sancionado pelo presidente. Não teve veto do presidente da República. Então cai por terra essa falácia de que é uma coisa do Congresso. Não, a LDO está lá, sancionada, sem vetos, pelo presidente da República, com 19 bilhões. Eram 16, passam a 19 bilhões de orçamentos secretos que está sendo usado para comprar deputados na Câmara, e foi usado nesses 2 anos, nesses 3 anos, vem sendo usado o tempo inteiro. É um grande escândalo. E realmente também me impressionou muito, Serrão, a entrevista do ministro Marco Aurélio, que declarou, inclusive, voto no Bolsonaro. A grande vantagem é que o ministro Marco Aurélio sempre foi voto vencido por onde passou.